Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre medidores de desempenho e eu vou começar falando sobre o EVA, que é o Economic Value Added. EVA é o valor econômico adicionado, é uma forma de medir o desempenho da empresa. Ele mede o retorno que o capital próprio e de terceiros proporcionam aos seus proprietários. Veja, existem algumas formas de você analisar o desempenho de uma empresa. Você pode olhar as vendas dessa empresa e ver se elas estão aumentando ou diminuindo. Você pode olhar o EBITDA, o EBIT, o lucro líquido dessa empresa e ver se ele está aumentando ou diminuindo. Alguns podem até olhar a cotação da empresa e entender que se a cotação da empresa aumentar, isso quer dizer que a empresa está tendo um bom desempenho, e se a cotação da empresa diminuir, isso quer dizer que ela está tendo um mau desempenho. Enfim, existem várias formas. E uma das melhores formas é justamente através do EVA. É você pegar o desempenho dessa empresa menos o custo de capital dessa empresa. Se essa empresa está tendo um desempenho acima do custo de capital, bom. Se ela está tendo um desempenho muito acima do custo de capital, ótimo. Agora, se ela está tendo um desempenho inferior ao custo de capital, ou até no mesmo nível do custo de capital, aí ela está tendo um desempenho ruim. Os gestores dessa empresa estão fazendo um mau trabalho. Então vamos para o cálculo do EVA, que é igual ao NOPAT menos o WACC vezes o capital aplicado. NOPAT significa o lucro operacional após o imposto de renda. O WACC significa o custo médio ponderado de capital. O WACC é o passivo oneroso vezes a taxa média do custo de capital após o imposto de renda, mais o patrimônio líquido vezes o custo do capital próprio. Ou seja, o custo do capital de terceiros mais o custo do capital próprio. E o NOPAT também pode ser calculado como o EBIT vezes 1 menos os impostos. Vamos entender o seguinte aqui. Eu estou pegando o lucro operacional após o imposto de renda menos o custo do capital total dessa empresa, o custo do capital de terceiros e o custo do capital próprio. Se esse cálculo for positivo, bom. Quanto maior ele for, melhor. Agora, o custo do capital de terceiros e o custo do capital próprio varia. E é por isso que, quando há um aumento na taxa de juros, a tendência é que o EVA vai ter um desempenho pior. E quando há uma queda na taxa de juros, o EVA terá um desempenho melhor. Porque se houver um aumento na taxa de juros, o WACC vai aumentar. E se houver uma queda na taxa de juros, o WACC vai diminuir. E é exatamente por isso que você vê, quando há um aumento na taxa de juros, as cotações das empresas costumam diminuir. E quando há uma queda na taxa de juros, as cotações das empresas costumam aumentar. Porque essa relação entre resultado da empresa e custo do dinheiro acaba se deteriorando quando há esse aumento na taxa de juros. E com isso há uma queda no desempenho da empresa, há uma queda nos múltiplos da empresa, há uma queda no valuation das empresas. E nós temos também outra forma de medir o desempenho da empresa. Eu não acredito que seja tão boa quanto a EVA, mas nós também temos a FCFF e a FCFE. FCFF significa Free Cash Flow to Firm, ou fluxo de caixa livre para a firma. É um modelo de medida de fluxo de caixa. E aí nós temos o cálculo. O FCFF é igual ao NOPAT, o qual eu já falei antes para vocês o que é, mais a depreciação. Se você não sabe o que é depreciação, volte alguns vídeos atrás e eu explico o que é depreciação para vocês. Menos o CAPEX. O CAPEX é os recursos destinados a investimento, mais a variação do capital de giro. Capital de giro é a diferença entre os recursos disponíveis em caixa e a soma das despesas e contas a pagar. Ou seja, o que eu tenho de entrada de caixa e o que eu tenho de saída de caixa, basicamente isso. O nosso fluxo de caixa livre para a firma serve para encontrar a rentabilidade de uma empresa depois de despesas e reinvestimento. Pode ser utilizado como uma medida de valor da companhia. Temos também o FCFE, que é o fluxo de caixa do acionista. O FCFE é igual ao fluxo de caixa livre para a firma, menos pagamentos a terceiros, mais novas captações. O fluxo de caixa do acionista costuma ser o valor dos dividendos.
Você pode ter certas variações aí, mas geralmente o fluxo de caixa do acionista costuma ser aquele valor qual será pago em dividendos. Então, quando você está vendo o fluxo de caixa do acionista, você também pode dizer que você está fazendo uma análise dos dividendos dessa empresa. Ou seja, o FCFE é o FCFF, mas com o pagamento das dívidas descontado. Ou seja, um é igual ao outro menos as dívidas. Aí você me pergunta, Marcos, qual que é o melhor? Olha, eu me arrisco a dizer que o EVA é o melhor, mas todos na verdade são bons. Só que o que é importante é, tanto no fluxo de caixa livre para a firma, quanto no fluxo de caixa do acionista, é você descontar o AC, é você descontar o custo médio ponderado de capital. Porque dependendo do custo desse capital, o valuation da empresa vai ser diferente. Que é aquilo que eu falei, se nós temos um aumento na taxa de juros, o valuation das empresas tende a diminuir, e se nós temos uma queda na taxa de juros, o valuation das empresas tende a aumentar. Se o capital fica mais barato, as empresas tendem a ter múltiplos maiores. E se o capital fica mais caro, as empresas tendem a ter múltiplos menores. Então, independentemente do método que você utilizar para tentar entender o desempenho dessa empresa, tentar entender o retorno dessa empresa sobre aquele capital qual está sendo empregado, é sempre importante você subtrair o custo do capital. E outra coisa, não adianta você comprar uma empresa porque ela tem um desempenho muito bom, mas essa empresa está muito cara. Às vezes é melhor você comprar uma empresa a qual não tem um desempenho tão bom, mas é uma empresa a qual está barata. É uma empresa a qual tem múltiplos os quais não estão tão esticados. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.